Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cauê Alberto, estou aqui hoje com vocês para fazer a resolução comentada dessa questão. Uma questão bastante interessante da prova do Revalida do INEP, da edição de 2021. Uma questão de um tema que é hipertensão. O tema hipertensão, pessoal, é um tema que abre muito, né? Aqui, por exemplo, é uma questão que não é o comum da gente ver, pelo menos não é aquela questão batida, né? O pessoal fala, hipertensão e diabetes já são temas extremamente batidos, não cai mais. Cai, tá? E aqui vocês vão ver uma forma que pode cair e pode até mesmo surpreender alguns de vocês. Vamos lá. Então, hipertensão, diabetes, essas doenças que têm uma alta prevalência, que são importantes, pensando na epidemiologia das doenças brasileiras, a gente nunca pode deixar de lado, tá bem? Sempre vai ter uma forma ali diferente para ser cobrado e tende a cair pelo menos uma questão de hipertensão, uma questão de diabetes na prova, tá certo? Vamos lá. Temos aqui uma questão com um texto muito longo. A gente vai fragmentar ele para a gente poder entender melhor, tá? Então, temos uma mulher de 48 anos de idade que é trazida por familiares à unidade de emergência do hospital de alta complexidade, com quadro de confusão mental, cefaleia, amaurose bilateral. Segundo familiares, a paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica há 2 anos. Vindo a investigação diagnóstica, pode ser classificada hipertensão arterial resistente. Nas últimas 2 semanas, a paciente passou a não tomar mais seus fármacos antihipertensivos em razão de acreditar que o tratamento não estava mais funcionando. Na véspera, a paciente começou a se queixar de cefaleia holocraniana, pouco responsiva a fármacos, além de turvação visual. No dia de hoje, a paciente tornou-se um pouco confusa e começou a se queixar de que não estava conseguindo enxergar nada, razão porque foi trazida às pressas à unidade de emergência. Vamos lá, então temos aqui um quadro bem florido com muitas informações para a gente. Continuando. No exame físico, a paciente mostra-se confusa, sonolenta, atendendo com dificuldade algumas solicitações verbais. Pressão arterial, pessoal, olha isso, 240 por 160 em ambos os membros superiores, enquanto a frequência cardíaca é de 96. A paciente tem um sopro no flanco direito de seu abdômen, iniciado tratamento antihipertensivo intravenoso. A paciente é submetida a uma TC de crânio em que foram detectadas áreas hipodensas em regiões occipitais, que também vai nos ajudar. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui que é muito, muito importante? A gente está lidando aqui com uma paciente que tem uma crise hipertensiva. Quanto a isso, eu acho que a gente não tem muita dificuldade, né? Essa paciente com confusão mental, cefaleia, amaurose, paciente com essa queixa de cefaleia, turvação visual, e na tomografia a gente consegue identificar essa alteração que é algo importante. A paciente tem uma pressão arterial de 240 por 160, isso também vai nos ajudar muito. Vamos lá, então aqui estamos frente a uma crise hipertensiva. Primeira coisa, antes da gente definir se é uma crise hipertensiva ou não, temos que lembrar da pseudocrise hipertensiva, que pode acontecer também, né? Tem uma série de pacientes, isso acontece bastante na unidade básica de saúde, mesmo na UPA, do paciente chegar lá com uma PA de 17 por 10, 16 por 10 e está com uma cefaleia, está se sentindo mal. Então, não necessariamente isso vai ser uma crise hipertensiva, tá bem? A definição da crise hipertensiva, ela muda um pouquinho de acordo com a literatura, tá, pessoal? Depende muito da literatura que a gente pegar. Essa primeira definição de emergência e urgência aconteceu lá em 1993, tá? Foi um jornal estadunidense que colocou isso em pauta, essa nova classificação. O que nós temos basicamente, né, seguindo essa linha, tá? Eles falam que a gente pode classificar uma crise hipertensiva se o paciente tiver uma pressão arterial maior que 180 de sistólica e maior que 110 de diastólica, tá? Algumas literaturas falam que a crise hipertensiva o paciente tem que ter lesão de órgão-alvo, pensando que na urgência a pressão arterial desse paciente ela é maior do que 180 por 110, mas normalmente fica até aí, não aumenta muito para 21, 22 de sistólica, por exemplo. E na emergência, sim, na emergência a gente espera que o paciente apresente uma pressão arterial sistólica maior do que 220 e uma pressão arterial diastólica maior do que 120, tá? Lembrando que
o paciente que apresenta qual risco de morte? O paciente que tem uma emergência, tá? Então, ele tem uma crise hipertensiva, uma emergência, esse paciente ele tem ali uma lesão de órgão-alvo, que está bastante clara, e esse paciente tem um risco de morte. O paciente da urgência, ele, de acordo com uma definição, se a gente pegar ampla, esse paciente também tem lesão de órgão-alvo, mas esse paciente ele não tem um risco de morte elevado naquele momento, tá? Se a gente pegar outras definições, tem na literatura também que fala que emergência tem lesão de órgão-alvo e urgência não tem lesão de órgão-alvo, tá? Vamos lá. Nas questões, pensando nas questões do INEP, normalmente eles não confundem muito isso, tá? Então, colocou lesão de órgão-alvo, PA lá em cima, maior do que 220 de sistólica, acabou. É uma emergência hipertensiva, não tem muito o que a gente questionar, tá? Normalmente ele não deixa muito no limiar ali pra gente ficar em dúvida se é emergência, se é urgência. Normalmente ele deixa bem claro isso pra gente, tá? Já caiu também questões de pseudo, crise hipertensiva. Isso também pode acontecer, mas as questões do INEP elas têm sido generosas aí com a gente, quando ele coloca em um quadro, fica muito claro se é uma emergência ou se é uma urgência, tá bem? Então vamos lá, paciente com pressão arterial 240 por 60 e sinais de lesão de órgão-alvo, não temos dúvida, esse paciente tem uma emergência, uma crise hipertensiva e uma emergência, tá? Aí fica a dúvida agora, né? O paciente tem uma ATC de crânio, esse paciente tem aí essas áreas hipodensas de regiões occipitais. Será que esse paciente tem um AVC ou esse paciente tem uma encefalopatia hipertensiva, tá? Então, pode ser também, a gente vai chegar lá. Vamos lá. E aí, para a gente finalizar o enunciado, nós temos a paciente então encaminhada para a realização de uma ressonância magnética de encéfalo, que na imagem pesada em T2 revela a presença de hiperintensidade de sinal nos lobos occipitais, sem limites muito bem definidos. Instituído o tratamento indicado, a paciente evolui com regressão completa dos déficits neurológicos previamente descritos. Acerca do tratamento da paciente em questão, pode-se afirmar que... Vamos lá. Aqui a gente viu lá que na TC... E agora a gente está vendo que na ressonância magnética a paciente tem alterações. Alterações que a gente fica, opa, isso aqui é grave. No entanto, o texto foi muito generoso com a gente e falou aqui exatamente o que a gente precisava ouvir aqui para a gente poder definir, tá? Tá aqui, ó, tratamento indicado, foi instituído, a paciente evolui com regressão completa dos déficits neurológicos previamente descritos. Aqui a gente não tem tempo, né? Depois de 6 horas a paciente teve essa regressão completa, 10 horas, então a gente não vai ficar nem em dúvida se é um AIT ou se é uma encefalopatia hipertensiva, tá? Nesse caso, a gente consegue definir que é uma encefalopatia hipertensiva porque ela teve essa regressão completa, tá? Dos déficits neurológicos, e aqui a gente não tem o número de horas, então dá para a gente definir que realmente esse paciente tem uma encefalopatia hipertensiva, e também essa ressonância ela nos ajuda também a corroborar esse diagnóstico, tá? Sem esses limites muito bem definidos, normalmente isso ocorre também na encefalopatia hipertensiva. Vamos lá. O que nós temos aqui? Na alternativa A, essa questão, né, tem todo esse contexto. O paciente tem uma pseudocrise ou tem uma crise? A gente viu que é uma crise, ok. O paciente tem lesão de órgão-alvo, como que é a pressão sistólica e diastólica desse paciente? Opa, pressão sistólica e diastólica lá em cima, e paciente com sinais de lesão de órgão-alvo. Então a gente vai pensar aí numa emergência, uma crise hipertensiva e na emergência. Esse paciente tem alterações neurológicas. O que esse paciente tem? Um AIT, um AVC ou uma encefalopatia hipertensiva? Nesse caso, como nós vimos, definimos que é uma encefalopatia hipertensiva. Legal. A gente sabendo isso, agora acabou. Não vai ter muita dificuldade para a gente matar essas alternativas, tá bem? Alternativa A. O alvo terapêutico, no caso, seria a normalização da pressão arterial em no máximo 2 horas. Errado, né? Realmente, o paciente com uma crise hipertensiva, a gente tem que buscar diminuir a pressão arterial desse paciente, mas tem que ser lentamente, tá? De acordo com a literatura, a gente faz a redução, a gente entra com a medicação, pensando na emergência medicação intravenosa, como foi feita,
e a gente espera fazer uma redução de 25% nessas 2 primeiras horas de tratamento. Tá? Então, não esperamos a normalização da pressão arterial, que a gente pode colocar até mesmo o paciente em risco. Então, a alternativa A, a gente tira sem nenhuma dificuldade. A B, após compensação clínica, seria fundamental ressecar o tumor adrenal secretor presente à direita. Vamos lá. Aqui, a gente teria que pensar num feocromocitoma, que a gente tem lá um aumento da adrenalina, causando crises hipertensivas ou picos hipertensivos no paciente, tá? Não é a questão, né? Não bate, né, o texto, tá? Tem uma questão da UFMT bastante interessante em relação a isso, que era uma criança, ele dava lá as metamefrinas, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, mas era um exame de urina e colocava em pauta aquilo, e a gente tinha que pensar em feocromocitoma, que não é uma coisa também muito intuitiva, tá? Mas, pensando nessa questão, a gente consegue sair totalmente aí do feocromocitoma, tá? Fiquem tranquilos, mas se quiserem estudar um pouquinho, feocromocitoma é um tema interessante para vocês saberem. O que a gente tem aí? Normalmente, os pacientes que têm feocromocitoma, esse tumor na adrenal, esse paciente ele tem dores abdominal, tá? Cerca de 50% aí tem dores abdominais, tem hematúria, tem uma história clínica diferente do que nós vimos aqui, tá bem? A única coisa que bate é realmente o pico hipertensivo. Vamos lá. Então, alternativa A e B, conseguimos tirar sem nenhuma dificuldade. Alternativa C, fala da nicardipina e labetalol por via intravenosa, seriam excelentes escolhas farmacológicas para a redução da PA da paciente. Ok, são medicações que estão em pauta, realmente, se a gente abrir lá o tratamento para crise hipertensiva, são medicações que podem ser feitas, especialmente o labetalol, tá? Eu estava dando uma olhadinha em um dos guias ali, em um dos protocolos para tratamento da crise hipertensiva, e fala que a nicardipina hoje no Brasil praticamente não é achada mais, tá? Então, o labetalol, sim, faz bastante sentido. Se a gente for pensar, poxa, eu vi o vídeo aqui, lembrei ali do labetalol, ok, mas a nicardipina dificilmente vocês vão encontrar em algum momento no plantão de vocês, tá? Mas, na literatura, está lá que pode ser realmente utilizada durante a crise hipertensiva e até mesmo na emergência, tá? Vamos ver a D. O que está errado na D para a gente poder ficar realmente com a C como alternativa correta? Em razão da presença de trombose da artéria basilar, deveria ser adicionada anticulação plena com heparina de baixo peso molecular. Vamos lá. Aqui, como esse paciente ele tem apresentações, tem alterações na realidade, perdão, tanto na TC quanto na ressonância magnética, a gente podia pensar que esse paciente realmente tem um AVC, que ele tem uma trombose, que ele tem ali diferentes doenças neurológicas, tá? Mas não, né? Como a gente viu, bate muito o diagnóstico de cefalopatia hipertensiva. Esse paciente não tem uma trombose da artéria basilar. Se ele tivesse uma trombose da artéria basilar, provavelmente ele teria ali perda de massa cerebral e não teria uma recuperação completa, ao menos num período tão curto como foi, né? Então, esse paciente ele teve uma regressão completa dos déficits neurológicos previamente descritos, né? De uma hora para outra. Claro que com a melhora da pressão arterial, tá? Então, não é o que a gente espera, né? Num paciente com uma trombose de artéria basilar, normalmente esse paciente ele apresenta ali disartria, apresenta paralisia da face, paralisia do lado acometido, tá? Então, é diferente, tá? Então, a gente consegue tirar essa alternativa sem muita dificuldade também. Mas uma ótima questão com as alternativas pertinentes aí, colocando em pauta o feocromocitoma, a trombose da artéria basilar. Acho que vale muito a pena pegar essa questão e abrir ainda mais aí os temas, tá bem? Então, ficamos com a alternativa C. Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, que nem eu falei para vocês, as definições, pessoal, elas são não necessariamente uma, né? São 2, 3, de acordo realmente com a literatura, tá? Então vamos tomar cuidado. Às vezes a gente olha ali um quadrinho de definição ali, uma crise hipertensiva, o que é emergência, o que é urgência. Muitos deles funcionam para a prova, tá? A gente olha ali e fala, beleza, isso tem LOA, não tem LOA, né? Lesão de órgão-alvo, já sei se é emergência, já sei se é urgência. Mas às vezes, se a gente pegar uma literatura mais robusta, se a gente pegar um texto médico, a gente vê que não é tão simples as coisas, tá? Mas para as questões, no geral, o basicão ali, né, que a gente vê funciona bem, tá?
Então é isso, ficamos com a alternativa C. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam logo abaixo lá no YouTube, que aí eu coloco os textos para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Vou ver se eu escolhi aqui alguns textos que eu li durante esse estudo para fazer esses comentários e coloco para vocês também, tá? Mas fiquem à vontade lá no YouTube, escrevam se tiverem alguma dúvida que a gente vai discutindo juntos para a gente poder aprender juntos, tá bem? Tenham bons estudos para vocês, um grande abraço e até a próxima questão.